I have come here to chew bubblegum and kick ass. And I'm all out of bubblegum. Como todos sabem, minha questão de saúde já se arrasta por muito tempo. E assim, quem consome o conteúdo sabe que aqui polarização, extremismo não tem vez. Assim como o analfabetismo funcional também não. Então, se você quiser e puder ajudar, eu peço que entre no apoiocoletivo.com/geekvelho e contribua com o canal da forma que você puder. E vamos manter essa linha fugindo dos extremos e criticando o que merece ser criticado e elogiando o que merece ser elogiado, sem nunca deixar de ser coerente e nem cair em algum tipo de personagem. Ô, Jeca Tatu, beleza super duper, sou da geração dos anos 70, 80, sempre entendi que as coisas evoluem e minhas escolhas não são iguais à geração do meu filho de 22 anos. Querer forçar uma mudança geracional com politicamente correto não dá. A gente sempre teve aquela historinha na minha época era melhor. Isso aí é padrão de todo velho. Mas é que nem a gente, eu falo, pô, eu tenho saudade da época dos CDs e tal. Porra, bicho. Não, cara, época do vinil, porra, era mó trampo você descobrir banda nova, era zine, você dependia de fanzine e de amigo para descobrir coisa nova para internet, ou rádio, e aí a rádio era o jabá da semana. Então, para você descobrir uma coisa diferente, era amigo ou fanzine, não tinha outra alternativa. Agora não é tão ruim quanto era, mas eu acho que é pior do que era nos anos 2000. Por que eu acho que nos anos 2000 era melhor? E eu sou de 77, a minha infância eu passei nos anos 80, e a minha adolescência e a minha fase jovem adulto foi nos anos 90. Melhor época. Por isso que eu era um jovem transudo. Anos 90 a gente podia ser transudo. E tinha que ser transudo, né? Senão não pegava ninguém. Aí hoje, você depende muito dos streamings, né? E o streaming não te apresenta absolutamente nada de novo. Isso seja música e seja filme também. E pior, né? Streaming de música ainda são poucos. Streaming de vídeo agora tá pulverizado num nível que tá merda, né? Aí você já tinha... O que acontecia? Você tinha um zine mais inteligente que eram os sites e os blogs. E você tinha o Zemule da vida, o Soulseek. Eu sempre usei mais o Soulseek. Porque o Soulseek, ele sempre foi mais de música. E no Soulseek você acha... Mano, tinha uma época que eu pirei em música do leste europeu. Ó. Aí eu fiquei descobrindo... eu só achava no Soulseek algumas coisas. Um tempo atrás eu instalei de novo o Soulseek e ainda tá rolando. Ainda tem gente usando o Soulseek. Quando eu quero uma música muito estranha, ou alguma coisa muito esquisita, eu vou no Soulseek, que a probabilidade de achar é maior. Tem alguém compartilhando. E aí você tinha os blogs e tal. Eu conheci muita banda, graças a alguns blogs poderosos, do que hoje o Spotify me apresenta. Porque o Spotify tem um algoritmo estúpido. Assim como o Netflix, assim como todos esses serviços de streaming, eles não te apresentam nada de novo. E aí, além disso... você ainda fica te chuchando idiotice. Vê que você não gosta daquilo, mas aí eles usam a força do teu ódio. Te colocam um negócio, às vezes, para você ir lá e... deixa eu ver essa merda. Eu sei que vai ser uma bosta, mas eu vou ver só para xingar. E aí eles usam eles usam essa tática também. Em relação ao... politicamente correto começou ali eu lembro, nos anos 10 ali, no final dos anos 2000, coisa dos anos 10, começou um negócio e era zoeira. A gente ria disso. Ria. Se eu contasse as coisas que eu vejo hoje pro meu eu de 10 anos atrás, eu ia virar e falar assim, mentira, cara. Larga de ser mentiroso. Você é louco. Você é louco. Tá de brinquedo. Tá de brinquedo comigo. Tá brinquedo with me, motherfucker. O problema é que as mudanças geracionais, elas acontecem por conta das gerações
Hoje não, as gerações em conjunto. Por exemplo, os Beatles foram um fenômeno, não foi um fenômeno artificial. Não foi um fenômeno de 6 pessoas atrás de uma tela de computador que criou. Nos anos 70, o punk não foi um fenômeno criado por meia dúzia de pessoas que saiu empurrando para todo o resto. Isso eu estou falando só de música, hein? O New Wave, o pós-punk, o New Wave, todas essas coisas. Hoje não. Hoje essas coisas são criadas artificialmente por meia dúzia de pessoas que conseguem cooptar e, na verdade, sequestrar. Eles sequestram a narrativa. Aí, com esse sequestro da narrativa, eles começam a empurrar o material que é o material bacana. Bacanudo, tal. Bacanudo. Você tem que falar isso, não pode falar. E aí você pega o jovem hoje. Isso não sou eu que estou falando, não é invenção do velho. Isso é, o jovem hoje, ele lê menos, ele retém menos, ele retém no cérebro dele menos, e a gente está com um número de analfabetos funcionais absurdos. Porque era muito melhor o analfabetão, antigamente, ele não se metia a certas coisas, porque ele entendia a própria ignorância dele, porque ele não tinha como ler certas coisas. Hoje não, o cara simplesmente, ele acha que ele pode emitir opinião porque ele sabe ler, mas ele só sabe ler. Nada fica retido no cérebro dele. Qualquer coisa que tenha mais de 2 minutos, a pessoa acha que demorou demais, então é um imediatismo absurdo, e são leitores de manchete. Ninguém lê o texto da matéria. As pessoas leem a manchete. E a partir da manchete ficam emitindo opinião e te chamando, falando, você está errado. Por quê? Porque ele leu a manchete, então ele vai ficar regurgitando aquilo em cima de você, com aquele perdigoto de analfabeto funcional. Então esse pessoal está lascado. E aí está lascado duplamente, porque os pais desse pessoal também são os bostas. Porque não criaram, por exemplo, a mania de ler, a mania de ouvir opiniões diferentes sobre o mesmo tema. Porra, meu, isso é mais do que o colégio, isso é obrigação dos pais. Eu não gosto de ler. Se fode aí, meu irmão. Então você vai aprender a gostar de ler. Porque você tem que ter... Para você conseguir discutir, você tem que dar um exemplo. Você não pode fazer, você tem que ser um exemplo. É que nem o meu pai olhando para mim e falando que você não pode fumar com um cigarro na boca. Exatamente. Dizer que você falou até eu estava conversando com um amigo meu, eu falei assim, cara, você querer pedir para o teu filho que ele leia, enquanto você força ele ler e você está assistindo novela, você está assistindo, tá jogando. Ou então pega suas informações em grupo do Zap Zap. As informações, elas são todas descobertas pelo Zap Zap. E sai vomitando aquela opinião sem nem checar. O filho da puta não tem a coragem de digitar no Google para saber se a informação é aquela ou não. Que nem de tempo em tempo essa frase brota. Porque professor não tem que ganhar bem, professor tem que fazer pelo amor. De tempo em tempo essa frase brota e colocam ela na boca de uma pessoa diferente. Se a pessoa digitar isso no Google, ela vai saber que essa frase foi falada pelo Cid Gomes. Mas de tempo em tempo essa frase cai na boca de alguém. Por quê? O filho da puta não usa o Google. Se você perguntar para a maioria dos moleques com menos de 20 anos se eles conhecem o Google Scholar, eles nem sabem o que é isso. E o Google Scholar é a melhor ferramenta para quem quer estudar. Porque lá você vai ter acesso a artigos científicos, seja de humanas, seja de exatas, seja de caralho que seja, biológicas. É uma bibliotequinha ali. Alguns textos são abertos. Vários textos são abertos para você ler. E se você ainda consegue ler inglês, puta que eu pariu, abre um universo inteiro para você. É muita informação que tem no Google Scholar. Mas não, o cara prefere regurgitar o que ele ouviu no grupo do Zap Zap. Se você está pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu estou usando e, não tenho absolutamente nada para reclamar deles.